aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada os filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como bem disse, o final da carta que nós lemos do apóstolo Paulo aos Coríntios. O que nós temos verdadeiramente é a fé, a esperança e a caridade. Mas o que permanece no final das contas é a caridade. E, afinal das contas, o que é a caridade? O que é essa caridade da qual nos fala o apóstolo São Paulo? A caridade, ela comumente é conhecida a nós como uma prática, né? Sobretudo quando se dá esmola para os pobres, quando se ajuda alguém necessitado, chama esta prática de caridade. Mas chama-se caridade esse gesto, esse ato de ajudar os pobres, os mais necessitados de caridade, não por correspondência com a realidade, mas por puro costume, né? Por uma analogia, porque na verdade se pode ajudar os pobres, se pode ajudar os mais necessitados, se pode mostrar-se como uma pessoa totalmente abnegada, mas no final das contas isso ser no fundo filantropia, uma ajuda humana, baseado no respeito humano, baseado numa condescendência puramente humana, que não necessariamente é caridade. Caridade, ela é mais elevada e a gente precisa resgatar o sentido real da caridade, visto a sua grande importância. Dentre as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, ou seja, virtudes que o próprio Deus nos concede, que não dependem de nós, que nós buscamos, como a fortaleza, por exemplo, são virtudes que o próprio Deus infunde em nossa alma. São virtudes que têm como a divindade o autor. Fé, esperança, caridade, e dentre elas a maior é a caridade. Caridade que pode ser entendida como amor. Só que não é, claro, o amor comum, o amor que um amigo demonstra pelo outro, o amor que o pai tem pelo filho, o filho tem pelo pai, o amor familiar, o amor dos namorados. Não, é o amor com o qual Cristo nos ama, que é algo mais desprendido e completamente disponível. O amor que pretende doar-se, cuja finalidade não é nenhum ganho, não é nenhuma outra recompensa, cuja finalidade é a si mesmo. O amor verdadeiro, este amor que permanece, a finalidade dele, o objeto dele é o próprio amor. E Paulo está aqui cantando, né, esse belo hino, não é um hino que ele está dizendo, mas soa aos nossos ouvidos pela beleza e pela poesia que ele deposita nesse texto, como se fosse um hino. E aqui, claro, ele comete, se Paulo hoje fosse aluno de qualquer outra universidade, ele seria expulso, porque aqui ele cometeu plágio. Ele fez uma citação indireta de Platão, quando ele fala, por exemplo, do reflexo no espelho. Ele não vai citar, ele não fala nem de Platão aqui, mas isso aqui, quem leu já alguma coisa de Platão, conhece, sabe que isso aqui está embebido de uma mentalidade um tanto quanto platônica, certamente aquela que respirava ali na época. Fazendo esse parênteses aqui, porque Paulo não cita, né, porque ele não está aqui dando um curso, Paulo não está dando aula, Paulo está aqui no seu ímpeto, ardendo, claro, em caridade, querendo instruir os seus para esta verdade. Não está preocupado aqui em ensinar, em dar um curso, em levar as pessoas a serem intelectuais, pelo contrário, ele está dizendo que toda a ciência vai acabar, porque ele quer que os seus ouvintes, os coríntios, esses filhos queridos do seu coração, aprendam de uma vez por todas
a bondade e a necessidade de manter a caridade acima de todas as coisas, porque no final das contas é ela que permanece. A fé não vai permanecer para sempre, a esperança não vai permanecer para sempre, mas o que vai permanecer para sempre é a caridade. A fé não permanece para sempre por quê? Porque a fé é a capacidade de crer naquilo que nós não vemos, mas haverá um dia em que nós veremos, nós ouviremos e nós sentiremos. A esperança é a virtude por meio da qual nós esperamos, nos alegramos por aquilo que nós ainda não possuímos, mas haverá um tempo em que nós possuiremos tudo, possuiremos a vida eterna, estaremos diante da face de nosso Deus. E o que vai sobrar é o quê? É o amor. É esse vínculo unitivo entre eu e Deus, entre o homem e o seu Criador. O homem não viverá de mais nada a não ser da caridade, no final das contas, lá no paraíso. É engraçado isso porque, para nós, essa visão parece um tanto quanto monótona, um pouco, talvez, pedante. Essa realidade de viver apenas de amor, uma coisa meio estática. Só que nós não temos ainda parâmetros, né, para compreender a grandeza, a beleza e o tamanho da fruição que nós teremos quando viveremos apenas da caridade, viveremos apenas do amor. O próprio Paulo vai dizer em outra ocasião, aquele famoso versículo: olhos jamais viram, ouvidos nenhum jamais ouviu, e coração humano algum jamais pressentiu aquilo que Deus reservou para aqueles a quem Ele ama. Nós não temos capacidade de aferir isso, a grandeza daquilo que nos espera. Ele só insiste, e insiste muito, Paulo, insiste para que nós mantenhamos o amor como aquilo que é mais importante em detrimento de tudo. Não basta eu ser sábio, não basta eu saber todas as ciências, não basta eu ter dons, não basta eu ser profeta, mas se eu não amar, se eu não tiver um coração, amar com o coração do Cristo, ou seja, com esse amor desapegado, esse amor que é abnegado, esse amor que é distributivo, esse amor que nos torna como crianças, esse amor que nos purifica, porque nos torna, me permitam dizer isso, não é a palavra correta, mas que nos torna ingênuos diante daquilo que nos circunda, ingênuos a ponto de aceitar aquilo que se nos apresenta. Porque um coração impuro, um coração corrompido, é um coração que deixou de ser ingênuo e passa a ser um coração dissimulado. Um coração dissimulado é aquele coração que nega a realidade que o circunda em favor próprio. Se a realidade que o circunda o incomoda, ele é capaz de vedar os seus próprios olhos para ela. E assim ele pode até crescer em determinado poderio, mas ele diminui nessa caridade, no amor. E nós sabemos que, no final das contas, uma pessoa, por mais arrogante que seja, ela tem a sua vida afindada. E devemos nos perguntar o que sobra depois para nós, para essa pessoa, quando essa vida, quando os bens materiais, quando aquilo que nos circunda, findar. É isso que impede, por exemplo, o pessoal, os homens desta geração a qual nosso Senhor Jesus Cristo se refere. Certamente ele se refere aos seus algozes, aos seus perseguidores, que são os mestres da lei, sumos sacerdotes e fariseus. São os homens do templo, os homens que guardam a lei, são os sábios das Escrituras, os homens que velam pela religião de Israel, justamente esse povo que apresenta maiores dificuldades para acolher a revelação que Cristo veio lhes apresentar. Não obstante as profecias, o próprio Cristo prova para eles em várias outras ocasiões que ele havia sido anunciado pelos profetas. Ele é acusado de erros, por exemplo, que Davi havia cometido. Criticam Cristo por roubar espigas no campo enquanto seus discípulos estavam com fome. Vai xingar, vão dizer ele, você não pode fazer porque é sábado. E Cristo diz, mas não está nas Escrituras que o próprio Davi, entrando no templo, comeu dos pães que é permitido somente aos sacerdotes comerem, ou seja, Davi não transgrediu uma lei para matar sua fome. Qual que é a diferença? Por que um pode e o outro não pode? Porque o coração desses homens tinha uma coisa. Outra coisa que, igual à caridade, perdeu um pouco da sua força, que é o preconceito. O coração dos fariseus é um coração preconceituoso. Não é nesse sentido que hoje que tudo é preconceito, né? Basta eu não gostar de alguma coisa, eu dizer que algo vai contra determinada conduta ou contra determinado princípio que vira preconceito. Não, o preconceito
reter para mim a análise meramente superficial de alguma realidade. Ou seja, é a impressão. É quando eu deixo a impressão entrar dentro de mim e eu começo a agir com base nas minhas impressões sem nenhum aprofundamento. Isso que é preconceito. O preconceito ele me impede no meu comodismo, uma pessoa dissimulada, ele me impede que eu apreenda a realidade tal e qual ela é, porque aquilo que eu sou, aquilo que eu gosto, os meus desejos, me impedem de me entregar aquilo que eu vejo, porque aquilo que eu vejo, de algum modo, me agride. Vejam bem, se eu tenho a dúvida, se eu me deparo com alguma dúvida, uma hipótese, eu preciso lá tirar a prova daquela hipótese. E, às vezes, quando eu vou tirar a prova, eu posso ver que eu estou errado. E, quando a gente se reconhece errado, a gente perde. Quando a gente reconhece, quando a gente estuda, a gente tem vitórias e derrotas. Derrotas porque eu vou vendo os meus erros. Olha, eu falhei nisso, falhei naquilo. Mas, evidentemente, tem as vitórias de conseguir abraçar a verdade. Isso aí, para uma pessoa dissimulada, e não existe, é inevitável. O coração preconceituoso é aquele coração que não dá um passo além de si. É um coração que fica encrostado em si mesmo, cercado, preso na sua própria pequenez. E tudo aquilo que não cabe dentro do seu mundo, tudo aquilo que não cabe dentro dos seus parâmetros, é completamente inaceitável e aí rechaçado e rotulado. E aqui não importa a verdade. Uma pessoa preconceituosa não está preocupada com a verdade, ela está preocupada consigo, com o seu próprio bem-estar, com a sua postura. E aqui está claro essa acusação que Cristo faz para as pessoas, esses homens dessa geração. Tocam flautas e não dançam, choram e não lamentam com eles. Vem João Batista, que não comia, fazia penitência, e tinha uma postura bastante rígida com os pecadores, diziam que ele tinha um demônio no corpo. Vem Jesus, que come, bebe, vai a festas de casamento e diz que ele é beberrão e comilão. Ou seja, qual que está na origem disso? Além da hipocrisia, é o coração fechado para a realidade, preconceituoso das autoridades daquele tempo, totalmente desconectadas da vida real, preocupavam-se com eles mesmos, preocupavam-se consigo mesmo. Tinham medo de Cristo, tinham medo das suas palavras, tinham medo das consequências das palavras de Cristo para a sua própria vida. As palavras de Cristo são duras, elas nos desinstalam. Não há espaço para o conforto diante das palavras de Cristo, porque as palavras de Cristo elas vêm para arder o nosso coração de fato e nos impelir a caminhar, a dar uma resposta, a andar, a fazer alguma coisa. A igreja tem isso manifestadamente expresso no sacramento da crisma. Nós nos tornamos militantes da causa de Deus, militantes da causa de Cristo. Somos ungidos com aquele óleo, para que aquele óleo, vindo em nós, a força do Espírito Santo, nós temos capacidade para, impelidos, com o coração ardido, defender, militar pela fé, militar pela causa católica, militar por nosso Senhor Jesus Cristo, militar por todas as riquezas e os mistérios que nós temos, que foram dados a nós pelo próprio Cristo, para a nossa própria salvação, a fim de que tantos outros tenham direito, tenham acesso, ao menos ouçam falar de todos esses benefícios que nos circundam. Impelidos, caros irmãos e irmãs, por esse ardor, por essa caridade que o apóstolo Paulo anuncia a nós, recebamos em nosso coração o Cristo e saibamos, tenhamos coragem para propagar a nossa fé, para propagar o nome de nosso Senhor, seja em palavras ou em exemplos, para aqueles que nos circundam, para aqueles que nós amamos e para aqueles que nós não amamos tanto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.